Notícia muito preocupante, o Brasil 247 foi o primeiro site a veicular. Eu vou colocar aqui já na tela. O presidente Lula foi submetido a uma cirurgia no Sírio-Libanês, em São Paulo, após uma hemorragia cerebral. Sentiu fortes dores de cabeça, foi ao Sírio-Libanês em Brasília, de Brasília foi transferido para São Paulo, onde passou por uma craniotomia, que é uma cirurgia que inspira cuidados, delicada. O presidente Lula está na UTI e haverá uma entrevista coletiva às 9 horas da manhã. O Zé Reinaldo, em geral, acorda muito cedo, né, Zé? 3h30, por aí, já está aqui na edição. 4 horas da manhã, eu dou uma olhada assim no celular, recebo uma mensagem de WhatsApp do ministro Paulo Pimenta, me mandando o boletim do Hospital Sírio-Libanês. Eu acho que era importante aqui a gente já ler esse boletim para as pessoas ficarem cientes. O presidente Lula esteve ontem à noite, 9 de dezembro, no Sírio-Libanês, em Unidade de Brasília, para realizar exame de imagem após sentir dor de cabeça. A ressonância magnética mostrou uma hemorragia intracraniana decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19 de outubro. Foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, unidade de São Paulo, onde foi submetido à craniotomia para drenagem de hematoma, né? A craniotomia, eu fui me informar, é como se cortassem um pedaço do crânio, né, e depois recolocam o osso. A cirurgia transcorreu sem intercorrências. No momento, o presidente encontra-se bem, sob monitoração e leito de UTI. O boletim médico atualizado será emitido pela manhã. A coletiva de imprensa será realizada pela manhã. O presidente segue sob acompanhamento da equipe médica, sob os cuidados do professor Dr. Roberto Calil e Ana Helena Germólio. Olha, essa é a cirurgia mais antiga que se conhece na humanidade, né. Tem, crânios de 10.000 anos que já tinham pequenos orifícios cerebrais para diminuir a pressão no cérebro, né. Então, eh o presidente Lula está sob os cuidados da ciência. O povo pode fazer todas as orações e aí não tem nenhum problema. Nosso povo é muito religioso, é sempre bem-vindo, não há nenhuma, mas ele está em boas mãos, ele está no melhor hospital da América Latina, concorrente lá do Einstein também, é um grande hospital e uma equipe médica de ponta, e ele é um homem muito forte, já passou por outros momentos difíceis. Obrigado, aqui o Eduardo está dizendo: ó, meu sogro está bem, recuperou-se, 94 anos, a hemorragia não pode atingir a massa cinzenta, deve ser restrita entre o crânio e a meninge, que é a pele do cérebro. Boa explicação aqui do Eduardo também. Então, bom dia, Daiane, Aquiles, Alex e o nosso convidado, Dr. Mário Cato. Muito bem-vindo, muito obrigado. Bom dia, Dr. Cato, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Não é um dia que a gente pode dizer com prazer, a gente sempre preza pela saúde do presidente Lula, mas é bom estar aqui com vocês. Bom, primeiro, como último comentário aqui do internauta que coloca que o avô dele fez uma cirurgia parecida, né? É uma das cirurgias simples da neurocirurgia. Esse é um procedimento, é um problema que acontece muito pós-quedas em idosos, né? Quero explicar um pouco do que é lesão, né? Quando a gente tem uma queda, você pode ter rompimento de pequenos vasos, né? E que se acumulam realmente entre o cérebro e o crânio. A gente geralmente tem 2 tipos de lesão, uma aguda, logo em seguida ao trauma, então em decorrer de alguns poucos dias, e a lesão crônica, que acontece em semanas, o que aconteceu com o nosso querido presidente Lula. A partir disso, como ele está muito encostado entre o crânio e o cérebro, esse procedimento consiste em fazer um pequeno orifício bem na região do hematoma, e dali ele é drenado esse hematoma. Então, uma cirurgia da neurocirurgia, uma das mais fáceis, muito antiga, né? Mas que como qualquer neurocirurgia, ela requer muito cuidado, né. A gente também tem que sempre pensar em qual é o tamanho do hematoma. Pode ser um hematoma pequeno, pode ser um hematoma médio, grande, então a gente ainda não tem esses dados para tentar entender qual é a severidade do quadro. Mas espero uma das coisas importantes que a gente sempre, que eu tenho acompanhado de longe, né, as notícias dessa queda, é que o Lula vem se submetendo a exames constantes depois disso, que é o correto a ser feito. Então, a partir do momento que você tem uma queda, um TCE, você tem que fazer a tomografia imediata e depois você vai repetir nessa tomografia. Pelas notícias, o Lula tinha repetido essas tomografias e não foi nada percebido, então provavelmente a lesão que você tem agora não é uma lesão grande, porque o erro que acontece, que leva à severidade maior, é quando você tem a queda, muitos idosos nem falam que tiveram a queda, e vão fazer o hematoma depois que os sintomas estão muito avançados, depois de muitos meses. Que não é o caso do presidente Lula, que ele tem aí uma rede de saúde excelente, a melhor do país, né. Muito bom. Agora, o acidente foi no dia 19 de outubro, né? É normal que esse hematoma surja 2 meses depois, praticamente? Para o idoso sim, ele é relativamente comum que aconteça, meses depois, né. É um pouco além do que a gente, estaria esperando, tanto que se você lembrar nas notícias, 15 dias depois da queda ele faz um novo exame, né. Esse geralmente é o prazo cotidiano, rotineiro que a gente faz,
pós uma queda em idosos, né. Mas pode acontecer sim depois de várias semanas. Daiane, O fato dele sentir dor de cabeça, né, estava com dor de cabeça ontem, esse é um agravante? Foi um sinalizador ali do que pode estar em jogo também? Porque, se esse hematoma toma uma parte maior, né, é ali é que está a preocupação e por isso a cirurgia. Essa dor de cabeça é um agravante, doutor? A dor de cabeça é o sintoma, né, seria o sintoma mais simples que ele poderia ter, porque se ele tem um avançar desse hematoma, ele pode ter sinais parecidos com o de um AVC, você dependendo da área que se comprime, pode ter perda de força no braço, pode ter dificuldade na fala, pode ter náusea, vômitos, ele pode ter uma sonolência em excesso, dificuldade da comunicação, e isso nada a gente percebeu nesses últimos dias, com todas as entrevistas que o presidente faz, não se percebia nada disso. Então a dor de cabeça, a cefaleia, é um sintoma mais simples e seria com certeza um dos primeiros a aparecer nele. Se ele tivesse aparecido outros sintomas como esse que eu falei, da questão motora, da fala, é porque aí provavelmente a extensão do hematoma seria muito maior. Aquiles, quer fazer alguma questão para o Dr. Cato? Doutor Cato, a previsão que os médicos dão aí para a alta do presidente Lula é para o fim de semana. Isso é um prazo de segurança para avaliar se há a necessidade de reabrupto após esse procedimento? Sim, assim, por ser uma cirurgia relativamente simples, a recuperação também se faz, muito no domicílio, né. Eh, a gente vai monitorar a pressão intracraniana dele, né, porque a dor de cabeça é pelo aumento da pressão intracraniana. Se não tiver aumento dessa pressão, pós o procedimento é considerado um sucesso, né. E a recuperação pode ser feito e deve ser feito o mais rápido possível dentro do domicílio. Então é um tempo importante para ele, provavelmente. E aí, pensando na medicina e pensando no cuidado que a gente tem a uma das pessoas, uma das figuras políticas mais importantes do mundo, lógico que tem aí 1 ou 2 dias a mais aí pelo zelo que o presidente Lula merece, né. Entendi. Doutor, esse tempo de recuperação, quer dizer, ele tem alta, vai para casa e tudo, mas para ele voltar à vida normal e etcétera, há alguma estimativa da recuperação, para que ele possa voltar a trabalhar ou ainda é muito cedo para a gente saber? Eu acho que é muito cedo pra gente saber, Alex. A gente não sabe a extensão desse hematoma, se ele foi um hematoma pequeno ou um hematoma já um pouco maior, né. A gente não sabe também como é que ocorreu a cirurgia, se a cirurgia ocorreu sem nenhuma intercorrência, então ele é muito cedo para o que a gente sabe é que o presidente Lula estava em boa forma, vem se cuidando, né, atividade física constante, boa alimentação, então por ter essa capacidade física, a recuperação tende a ser melhor. Então, agora é esperar o relatório médico, essa coletiva de imprensa que a equipe deve fazer e é importante que a gente saiba, né, para que a gente possa entender qual é a real gravidade do caso, né. Repito, é uma neurocirurgia, ela sempre é deitada, quando a gente pensa em neurocirurgia, ele sempre inspira muitos cuidados, mas espero que tenha sido um hematoma pequeno, de fácil, drenagem, para que a gente não tenha nenhum tipo de sequela e a recuperação possa vir o mais rápido possível.